Olá, pessoal! Começando mais uma aula aqui. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que é o início aí da importância para vocês entenderem a importância da educação financeira infantil na vida das crianças, por que começar desde cedo, né? Por que começar a educação financeira infantil na infância? Então, nós vamos falar como que educar financeiramente o seu filho durante a infância, né? Pode mudar o futuro dessa criança e eu vou até um pouco além, assim. Eu acredito que uma educação financeira, ela feita em massa, feita para todas as crianças, que todo mundo consiga ter acesso à informação, ela pode mudar o futuro do nosso país. Então, o objetivo é a gente falar desse tema aqui hoje, tá bom? E é isso. Bom, eu vou começar me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece aqui no YouTube, tudo muito novo, né? Eu sou a Priscila, sou responsável pela página educação.financeira.infantil lá no Instagram, e a gente também tem a página aqui no YouTube, onde a gente vai começar a trazer mais conteúdos para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar desse tema, como que a educação financeira pode mudar o futuro do seu filho, e eu quero trazer algumas informações aqui super importantes para vocês, para a gente entender como muda o futuro, mas também como muda o presente, tá? Bom, vamos começar então. Queria começar perguntando para vocês como vocês acham que teria sido sua vida se você tivesse tido educação financeira desde cedo, se tivesse aprendido tudo que você sabe hoje, mesmo que não seja muita coisa, mas se você tivesse aprendido antes. Essa é uma das principais reclamações, né, entre aspas, que eu tenho na página, né? As pessoas falam, eu gostaria de ter aprendido isso antes, eu gostaria de ter começado mais cedo. E o que eu queria perguntar para vocês? O que vocês estão fazendo com essa oportunidade de mudar o futuro financeiro dos filhos de vocês, das crianças que vocês conhecem, né? Eu falo também com professores aqui, então eu sei que tem professores que me seguem. Como que você está mudando, né, a vida dessas crianças que têm acesso a você, que conseguem aprender através de você? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Como que a gente consegue quebrar esse ciclo da péssima educação financeira que nós tivemos até a nossa geração aí, né? Como que a gente pode quebrar isso e começar um ciclo novo, um ciclo onde as crianças são educadas financeiramente e conseguem tomar boas decisões e têm um futuro promissor, não só financeiro, né? Porque a gente sabe que a vida financeira ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Bom, todo mundo deve saber aqui, já deve ter visto reportagem, deve ter assistido o Jornal Nacional e sabe que o Brasil tem um número grande de endividados. Hoje a gente está com 80% da população endividada, sendo que a maioria são famílias de baixa renda. Então, a educação financeira, educar financeiramente as crianças, tem uma proporção gigante na economia do nosso país, no consumo consciente, na sustentabilidade, tudo isso é impactado pela educação financeira infantil. Aí eu trouxe algumas informações aqui para vocês, né? Foi feita uma pesquisa pelo Ibope e apenas 21% das pessoas que responderam essa pergunta foram orientadas na infância sobre finanças. Apenas 21%. Eu já falei no Instagram, eu falo bastante isso. Eu fui uma pessoa que tive educação financeira na infância, os meus pais me ensinaram a controlar o dinheiro. Meus pais sempre foram muito controlados, mas eu também não tive a educação para aprender a investir, para entender como analisar, fazer uma análise crítica na hora de tomar decisões. Então, por isso, eu tomei várias decisões erradas, embora eu soubesse cuidar do meu dinheiro, por não ter me aprofundado, não ter aprofundado nesse tema, que era uma coisa que os meus pais também não conheciam, né? Então, apenas 20% das pessoas que responderam a pesquisa tiveram esse acesso à informação. E o que eu sempre gosto de dizer para vocês? Não existe não tive educação financeira. Muita gente, quando chega na página, me fala, né? Eu não tive educação financeira, eu queria oferecer para o meu filho. Todos nós tivemos educação financeira. A gente foi educado financeiramente, de maneira adequada ou não, mas fomos educados financeiramente. Qual que é a diferença? Quando a gente assume a postura de educar financeiramente os nossos filhos, de transmitir valores, de ensinar essa criança a lidar com dinheiro, de ensinar tudo que está relacionado com dinheiro, a gente tem a possibilidade de transmitir valores que a gente acha que são importantes e informações que a gente acha que são importantes para os nossos filhos. Quando a gente não assume esse papel protagonista na educação financeira dos nossos filhos, a gente terceiriza essa educação. Não significa que a criança não vai aprender, não significa que você está evitando que o seu filho tenha acesso a informações sobre dinheiro, que ele se torne ambicioso. Ele vai aprender
através de outras fontes, através de outros recursos, que pode ser através da escola, que pode ser através, dos colegas, através da TV, através do YouTube, enfim, através de qualquer ferramenta que ele tenha acesso e que ele possa tirar as próprias conclusões, né. Qual que é o perigo disso? Os valores e as informações que você acha importante, que você gostaria que seu filho aprendesse, vão ser transmitidos por outras pessoas e, de repente, valores diferentes do seu. Então, é urgente, assim, que a gente assuma realmente essa posição, protagonista mesmo de educar financeiramente as crianças, tá. Dessa pesquisa que foi feito, 38% foi educado na adolescência, né, recebeu informações sobre finanças na adolescência, e 14% na fase adulta. O que eu queria lembrar vocês, né, que a criança, a construção de crenças, né, a construção de valores, de crenças, existem estudos que mostram que que essa construção ela é feita até os 7 anos de idade. Isso pode ser mudado? Sim, com certeza, a gente pode, reconstruir as nossas crenças, a gente pode mudar as crenças que a gente tem. Mas a janela que a gente tem para fazer isso da maneira correta, né, e sem ter retrabalho depois, é até por volta ali os 7 anos de idade. Então a gente tem que aproveitar a infância para ensinar para os nossos filhos valores, crenças relacionadas não só ao dinheiro, mas relacionadas a eles mesmos, relacionadas ao trabalho, porque isso vai impactar no futuro financeiro dessa criança, no futuro que ela vai ter na vida adulta, né. Então, aproveitar essa janela e estar preparado para educar financeiramente os nossos filhos nesse primeiro setênio, né, nos primeiros 7 anos de vida, é extremamente importante para que a gente consiga, oferecer a possibilidade de um futuro mais promissor, tá. Então, assim, muita gente me pergunta e traz essa dúvida, né, se a educação financeira infantil ela deve começar, se a criança deve começar a ter contato com o dinheiro só, depois que ela passa essa fase da infância, né, só quando se a criança, na verdade, tem que começar a ter educação financeira somente quando ela tem o contato com o dinheiro. E a verdade, gente, é que não. A gente não deve começar a educar financeiramente as crianças só na fase em que elas começam a ter contato com o dinheiro. A educação financeira, ela começa desde a infância, desde o bebezinho. Então, quando a gente pede para a criança ali, para o bebezinho de 6 meses que está começando a introdução alimentar, esperar 5 minutinhos para a gente esquentar a papinha que ele vai comer, a gente já está exercitando habilidades que vão ser importantes na vida dessa criança quando ela for adulto. Então, ela está aprendendo a lidar com a frustração de estar com fome, querer comer naquele momento e ter que esperar 5 minutinhos para a comida ficar pronta. Está exercitando a paciência, embora ela nem saiba disso. Ela está vivenciando a experiência de se frustrar, ela está vivenciando a experiência de ter que esperar, de ter que ter a paciência para poder conseguir o que ela quer. Tudo isso vai ter impacto na vida dessa criança depois. Por quê? Quando a criança vivencia essas experiências, ela está passando por conexões neurais ali, aonde ela vai fazer referência depois na vida adulta, para que ela utilize o que ela aprendeu naquela situação, mesmo sendo bebezinho, mesmo sendo muito novinho, para situações em que ela enfrentar ao longo da vida, né? Então, se ela aprendeu a lidar com a frustração de uma maneira saudável, ela ao longo da vida vai conseguir fazer isso em outras situações de uma maneira saudável também. Se ela foi acolhida, por exemplo, durante a birra, ao longo da vida, a inteligência emocional dela vai ser desenvolvida. E ao longo da vida dela, ela vai conseguir tomar melhores decisões, porque ela tem um controle emocional, ela tem uma inteligência emocional muito mais desenvolvida do que se ela não tivesse sido, por exemplo, acolhida, se ela tivesse apanhado quando fez birra. Tudo isso tem impacto na vida dessa criança, gente. Por isso que eu trago aqui para vocês não só o conceito da educação financeira em si, sobre falar dos números, mas também o falar sobre inteligência emocional, o desenvolver a inteligência emocional, a educação respeitosa, tratar a criança com respeito, entender que estamos falando de um outro ser humano que ainda está em desenvolvimento, mas que merece ser respeitado dentro das suas fases do desenvolvimento. A gente fala muito disso lá no Potencialize, eu tenho um módulo
só para falar sobre fase do desenvolvimento, porque é extremamente importante que vocês entendam que a educação financeira infantil, ela passa muito pelo desenvolvimento das habilidades de vida, pelo desenvolvimento da inteligência emocional. Então, ela começa desde cedo, desde bebezinho. Eu costumo dizer que até quando a criança está na barriga, a maneira como a gente se prepara para receber essa criança, né? Se somos pais consumistas, que quer fazer o quarto todo decorado, que gasta o que tem, o que não tem, para poder decorar esse quarto, para poder comprar roupinha, para poder vestir com essa criança com roupa de marca, a gente já está criando valores que a gente vai transmitir para essa criança depois, né? Então a gente tem que ter cuidado até nisso, até no planejamento da gravidez. Se você se planejou para essa gravidez, né? Como que você fez esse planejamento? Como que você se organizou financeiramente para receber um outro filho? Você já pesquisou quanto custa ter um filho ou não ter? Tudo isso são valores, são conceitos que a gente transmite depois para as crianças, porque fazem parte da maneira como a gente enxerga a vida, da maneira como a gente administra a vida, né? Não só a vida financeira, mas a vida de uma maneira geral. Então, o que é importante vocês saberem, né? A educação financeira infantil, ela não deve ser ensinada só quando a criança começa a ter contato com o dinheiro. Ela deve ser ensinada desde que ele é bebezinho. O dinheiro, ele faz parte do dia a dia. Então, a criança, ela está vivenciando essa experiência. Se ela vai com você até o mercado, toda transação comercial que você faz ali, ela está acompanhando. Se ela vai com você para abastecer o carro, se ela vai com você na padaria, a criança é muito observadora. Então, ela está vendo ali o que está acontecendo e ela está tirando as suas próprias conclusões e está aprendendo através daquelas situações, tá? A criança aprende muito nas relações sociais. Então, todo lugar que ela vai, que ela te acompanha quando ela é pequenininha, mesmo se for um bebê de colo, ela está se relacionando com as pessoas, ela está entendendo que quando ela chega ali no mercado, você tem que dar o seu cartão, você passa a compra no caixa. Então, tudo isso vai construindo esses conceitos financeiros para depois ela usar na vida adulta. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, né? Muita gente que me procura na página me traz essa informação. A educação financeira infantil deveria ser ensinada na escola. Para quem acompanhou a semana gratuita que a gente fez da educação financeira infantil, a gente falou disso também lá. Já existe o Banco Nacional Curricular Comum, já tem um programa para incluir a educação financeira no ensino fundamental das escolas públicas. Isso já existe, isso já está acontecendo. Por conta da pandemia, tiveram alguns atrasos aí, mas isso já está acontecendo. Mas o que eu queria lembrar a vocês, né? Que o papel da escola, ele é o de ensinar conceitos matemáticos, talvez alguns conceitos de valores, né, de desenvolvimento de inteligência emocional, mas a principal referência das crianças sempre somos nós, sempre são os pais. Então, esse tema é um tema que não dá para a gente delegar só para a escola e esperar que a escola eduque financeiramente os nossos filhos. A educação financeira, assim como a educação alimentar, assim como o sono, ela faz parte do nosso dia a dia. As crianças estão aprendendo com a gente, as crianças estão nos observando, estão vendo como a gente faz e vão replicar isso com certeza na vida adulta delas, tá bom? A gente falou, né, dos benefícios futuros, né, de educar financeiramente. Então, essa criança, ela vai desenvolver inteligência emocional, ela vai cuidar melhor da vida financeira, ela vai poder tomar melhores decisões, ela vai fazer boas escolhas na hora de consumir, ela vai buscar mais informação. Mas será que tem algum benefício hoje, né? No presente, eu vou ver o meu filho se transformando, trazendo coisas novas, se desenvolvendo. Muita gente acredita que educar financeiramente na infância é plantar uma sementinha que a gente vai colher só lá no futuro, né? E realmente a gente vai ver muito do que a gente ensina para as nossas crianças hoje florescer no futuro, mas isso não significa que a gente não colha frutos ainda na infância. Eu falo isso para vocês por experiência própria, porque eu tenho 2 crianças aqui em casa que são educadas financeiramente desde que eles são pequenos. Eu consigo ver diariamente o desenvolvimento deles e eu tenho alunos que aplicam as coisas que eu ensino e que me trazem depoimentos. Inclusive, eu tenho até seguidores que nem são meus alunos ainda, que conseguem, através de posts, através das lives, aplicarem coisas que eu ensino aqui e conseguem ver o benefício disso. Então, é possível colher esses frutos ainda na infância, né? Que frutos que a gente colhe na infância quando a gente educa financeiramente os nossos filhos? Ao contrário do que muita gente pensa, falar de finanças com a criança não vai deixar ela consumista.
vai nos ajudar a combater o consumismo, porque a gente ensina essa criança armadilhas que a publicidade e a propaganda colocam aí no mercado para que a gente seja incentivado a consumir cada vez mais. Então a gente começa desde pequenininho a ensinar isso para a criança. Indo no mercado, mostre para o seu filho a diferença de um Danone que tem um personagem para o Danone da mesma marca, do mesmo sabor, só que o que não tem o personagem. Mostre para essa criança que ali na fila do caixa ficam todos os doces na altura que a criança ali pode enxergar para que isso incentive ela a consumir. Tudo isso vai combatendo, vai ajudando essa criança a entender como que o marketing, como que a publicidade e a propaganda funcionam, vai ajudando a combater o consumismo infantil também, tá? A gente já falou aqui do aprendizado de habilidades de vida, né? Então, essa criança, ela aprende a lidar com a frustração, ela aprende a ter paciência, ela aprende a analisar de maneira crítica as informações que ela recebe, né? Então, quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês de como fazer isso. Aqui a gente usa, por exemplo, datas comemorativas como ferramenta de educação financeira. Então, os meus filhos, eles não simplesmente recebem um presente de Natal, de aniversário ou de Dia das Crianças. Eles participam do processo da escolha, da compra desse presente, do recebimento desse presente, né? Então, frete, paga frete, não paga frete, como economizar, na loja é mais barato, na Amazon às vezes é mais barato, mas demora mais para chegar. Tudo isso, os meus filhos são envolvidos. Então, isso vai ajudando as crianças a olharem quando elas forem consumir algo e pensar, será que, como eu aprendi lá na compra do meu presente de aniversário, será que eu realmente quero isso? Será que eu preciso disso? Ou será que seria mais interessante eu guardar esse dinheiro para comprar alguma outra coisa? Isso acontece, gente. A gente consegue ver as crianças tomando esse tipo de decisão já na infância, tá? Acontece aqui em casa e eu posso garantir para vocês que eles conseguem ter esse tipo de olhar crítico quando eles são ensinados desde pequenos, tá? O exemplo é também muito importante, né? Então, as crianças estão sempre observando o que nós estamos fazendo. Então, se você é uma pessoa que está no caminho, na jornada aí de se educar financeiramente, que está querendo mudar, que está se desenvolvendo nessa área, seu filho vai estar aprendendo também. E mesmo que você não tenha tido educação financeira, uma boa educação financeira na infância, comece a aprender agora. O aprendizado, o fato da gente estar aprendendo, já ensina essa criança, né? Então, os meus filhos, por exemplo, eles me veem entrando no site do banco, fazendo o controle mensal das nossas contas. Isso vai ensinando para a criança, vai mostrando que aquilo é importante, que aquilo faz parte do dia a dia, que a gente tem sim que estar atento. Então, a maneira como você cuida do seu dinheiro, a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, também ensina para o seu filho. Se você tentar ensinar para a criança que é importante gastar de maneira consciente, mas você passa numa loja de shopping e não consegue resistir a uma promoção de sapato, mesmo tendo um monte de sapato em casa, essa criança também está aprendendo. Ela está aprendendo que se vê uma promoção, a gente tem que comprar e não pode perder a oportunidade. Então tem que prestar muita atenção nisso também, porque durante a infância eles vão aprendendo com a gente e vão desenvolvendo crenças e valores iguais aos que a gente apresenta para eles também. Tá? Os hábitos, eles também são criados durante a infância e esses hábitos, eles podem ser, para a gente construir um hábito, saudável ou não, o processo é o mesmo, né? A criança tem que ter contato todo dia com aquela informação, com aquele conteúdo, com aquela vivência, e a partir disso ela vai estabelecendo o hábito. Algo que a gente faz com frequência, ele se torna um hábito, porque o objetivo do nosso cérebro é economizar energia. Então, se a gente está fazendo uma coisa repetidamente, todo dia, a gente já começa a fazer aquilo de maneira automática para poupar a energia do nosso cérebro. Então, se a gente está acostumado a gastar sem controle, a toda vez que vai no shopping, aí no shopping uma vez por semana e toda vez comprar um monte de coisa, a criança vai aprender isso. Se a gente está acostumado, se a gente tem o hábito de uma vez por semana sentar, olhar nossa conta bancária, fazer uma lista de compras, olhar no mercado que produtos que estão mais baratos, que produtos que estão mais caros, que produto que vale a pena ser comprado, que produto não vale. São hábitos que a gente vai construindo e vai mostrando para as crianças também. Então, a criação de hábitos saudáveis, ela começa na infância, tá, gente? Além disso, a criança já desde pequena, ela começa a aprender conceitos sobre consumo consciente, não só do dinheiro, tá? Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de administração de recursos, gente, que não é somente o dinheiro, mas a administração da água que a gente consome,
da comida que a gente consome, da energia que a gente consome, tudo isso é educação financeira, né? A gente tem o hábito de vincular a educação financeira somente ao dinheiro, porque o dinheiro é a principal ferramenta de troca, né, que a gente usa para ter acesso às coisas que a gente deseja. Mas não é o único recurso que a gente precisa administrar. Então a criança vai aprendendo sobre isso também, vai aprendendo sobre sustentabilidade, tudo isso em situações do dia a dia, né? Falando de sustentabilidade. Toda vez que a gente vai comprar algum produto ou um presente, a gente conversa com as crianças sobre a embalagem que esse presente vem, sobre o descarte em lixo reciclável. A gente aqui em casa, por exemplo, tem coleta de reciclável, então as crianças sabem que tipo de embalagens que vão para o reciclável e que tipo de embalagem que vai para o lixo comum, né? Porque sabe que tem um impacto na natureza, porque sabe que isso tem um custo. Tudo isso eu vou ensinando no dia a dia. E as crianças, elas vão trazendo, gente, as informações, elas vão trazendo as dúvidas. Então, não precisa se preocupar em fazer uma agenda para discussão dos temas com as crianças. Se você der abertura, se você conseguir colocar esse tema no seu dia a dia, as dúvidas, elas vão surgir, elas vão aparecer, as crianças vão trazer essas dúvidas e vocês vão ter a oportunidade de ensinar, de educar e vão ter a oportunidade de falar com elas sobre isso também, tá? A gente já falou sobre o pensamento crítico também, né? Toda vez que a gente envolve as crianças numa compra, seja o exemplo do Danone que eu dei para vocês, né? Mostrar para a criança que um Danone com personagem custa às vezes 2 vezes mais que o Danone sem personagem, ela está desenvolvendo o pensamento crítico. Ela está olhando para aqueles 2 itens e pensando: será que eu preciso gastar mais caro para vir com esse personagem, sendo que a tampinha do Danone eu vou jogar fora? Será que não é melhor eu economizar esse dinheiro para poder poupar ou gastar com outra coisa depois? E ela vai desenvolvendo no dia a dia esse pensamento crítico, e isso vai ser extremamente importante depois, na vida adulta. Quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você tem que ter um pensamento crítico. E esse pensamento crítico, ele começa a ser construído na infância, quando a criança começa a se questionar se ela deve ou não comprar o chocolate, se ela deve ou não escolher determinado presente no Dia das Crianças em detrimento de outro, quais os benefícios de um presente em comparação ao outro. Tudo isso vai desenvolvendo um pensamento crítico. Daí, quando ela chegar lá na vida adulta, que ela tiver que decidir sobre, por exemplo, comprar uma casa, questionar o bairro que ela vai comprar, questionar o preço da casa, se é um preço justo, questionar quantos quartos ela precisa, questionar, enfim, todas as dúvidas que a gente tem, né, na hora de comprar uma casa, ela vai conseguir fazer isso de maneira mais assertiva e de maneira, inclusive, mais racional, porque ela sabe fazer isso, ela aprendeu a fazer isso desde a infância. Então, todo esse conhecimento que a gente constrói ali nos primeiros anos de vida, ele é levado depois para a vida adulta e é utilizado como alicerce para a tomada de outras decisões que muitas vezes envolvem mais dinheiro, que são mais importantes, mas o princípio é o mesmo dessa tomada de decisão, de pensar criticamente, de questionar, de comparar, de avaliar. Então, tudo isso a criança já consegue demonstrar durante a infância, tá? Que são os benefícios para o futuro, né? Que essa criança vai ter na vida adulta. Que benefícios que o adulto que foi educado financeiramente vai ter, né? Antes, eu queria retomar o que a gente falou ali no começo. Somos um país de endividados, gente. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Eu estou na Austrália, para quem não sabe, e aqui também existe esse endividamento, né? O mercado é um pouco diferente, mas as dívidas, elas estão atreladas muito mais à compra de moradia e tudo mais, mas existe também, né? Já morei nos Estados Unidos, também acompanhei isso lá. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade imediatista de ter acesso às coisas de maneira imediata e de não se planejar para o futuro. Por quê? Porque embora o mundo tenha mudado muito nos últimos 100 anos aí, o nosso cérebro, ele ainda é um cérebro que foi desenvolvido para o homem das cavernas, né? Que era imediatista, que precisava garantir a comida do dia, que precisava garantir que não ia ser presa de nenhum outro bicho. Então, assim, a gente somos imediatistas. O nosso cérebro trabalha de maneira imediatista, né? Nós não temos, não é comum, não é habitual para o ser humano pensar no futuro. Existem estudos que mostram que a gente tem dificuldade
de se imaginar com mais idade, mais velhos. Toda vez que a gente pensa em nós, né, numa idade mais avançada, com 80 anos, é como se a gente estivesse pensando numa pessoa desconhecida, numa pessoa que a gente não conhece. Então, a gente tem essa dificuldade de pensar no nosso eu futuro e de preparar um futuro que seja agradável para ele, porque é alguém que a gente nem conhece e alguém que nem é importante para a gente nesse momento, né? Então, o nosso cérebro está pensando no agora. Por isso, nos endividamos, porque a gente quer resolver as coisas imediatamente, a gente quer ter acesso ao carro agora, mesmo que isso signifique pagar 2 carros durante 6 anos da nossa vida, a gente quer ter a nossa casa agora, mesmo que isso signifique pagar de juros muito mais do que a gente paga de mensalidade. A gente acredita, a gente tem essa crença de que se a gente não comprar agora, de que se a gente não se endividar agora, a gente nunca vai conseguir guardar esse dinheiro, né? O índice de famílias endividadas no Brasil, ele é de quase 80% da população, gente. Então, assim, e o grande vilão, né, desse endividamento é o cartão de crédito. Então, todo mundo acha que o cartão de crédito é uma péssima opção. E se você souber, por exemplo, usar de maneira adequada, o cartão de crédito ele pode ser uma ferramenta que, inclusive, te ajuda a fazer o controle do orçamento, a economizar, a trocar por milhas. Né? Inclusive, tem muitos cursos aí na internet que ensinam a usar milhas para viagem, para trocar por eletrodomésticos, enfim, né? Utilizar o cartão a nosso favor. Mas a gente tem o péssimo hábito de usar o cartão para parcelamento, de não pagar a fatura total do cartão, porque a gente não está pensando no futuro. O futuro a gente vê depois, a gente resolve quando o futuro chegar, né? Então, isso faz com que a gente se endivide, com que a gente não consiga se planejar para o futuro, com que a gente pague mais caro por produtos que a gente poderia pagar mais barato. Então, tudo isso, quando a gente educa financeiramente uma criança, né, quando a gente dá ferramentas para que ela entenda, né, que os juros do cartão de crédito do Brasil são os maiores do mundo, né, que a gente está pagando um juro altíssimo quando a gente paga o mínimo do cartão. Que ela entenda que a gente, quando compra uma casa no Brasil financiada, a gente paga muito mais de juros mensalmente do que a gente paga do valor que é abatido da casa. Se a gente der informações para ela, para que ela consiga buscar conhecimento para ela, para que ela consiga buscar essas informações e tomar melhores decisões, o número de endividamento certamente será melhor. Esses recursos, eles vão ser utilizados de maneira mais consciente e mais adequado. Então, seremos adultos que vamos conseguir, essas crianças vão ser adultos que vão conseguir tomar decisões mais assertivas, se livrar do endividamento. Inclusive, problemas de saúde mental podem ser evitados quando a gente educa financeiramente uma criança, porque o endividamento, os problemas financeiros, eles acabam, no final das contas, agravando problemas, ou inclusive iniciando, né, trazendo problemas de saúde mental, como depressão. Existem casos de pessoas que se suicidam por conta de problemas financeiros. Eu tive uma pessoa que eu conhecia que se suicidou porque não sabia como pagar as contas, deixou família, 2 filhas, esposa, era a única pessoa que trabalhava em casa, mas não sabia o que fazer. Então, acontece, gente, e a gente acha que está longe de acontecer, mas quando a gente entra nesse ciclo, né, de endividamento, de não encontrar uma solução, isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental. Tanto que, na Semana da Educação Financeira Infantil, para quem participou, a gente teve a Isabela Camargo falando sobre saúde mental e educação financeira, né, para a gente entender como é importante cuidar da vida financeira, ter uma boa vida financeira, para que a gente também tenha uma boa saúde emocional, para que a gente consiga lidar de uma maneira melhor, inclusive quando a gente tenha problemas, quando a gente possa ter problema financeiro, tá? A melhor administração dos recursos, né? Então, uma criança que foi educada financeiramente, por mais que ela não receba um salário alto, ela vai conseguir administrar melhor esse recurso para ter uma qualidade de vida melhor, para conseguir alcançar metas e objetivos, para conseguir se planejar para alcançar essas metas, mesmo não ganhando um salário muito alto. O contrário também é verdadeiro. Tem muitos adultos que têm salários exorbitantes e que, mesmo assim, estão endividados, não têm uma qualidade de vida, uma liberdade financeira, não têm inteligência financeira, e se perder o emprego amanhã,
não sabe o que vai fazer da vida, porque gasta tudo que ganha, e às vezes muito mais do que ganha, né? E acaba entrando em cartão de crédito e tudo mais. Então, esses são alguns dos benefícios que os nossos filhos podem ter na vida adulta, né? Se forem educados financeiramente. Evitar o consumismo na vida adulta, evitar o endividamento, cuidar melhor da saúde mental, saber tomar decisões de maneira mais assertiva, tudo isso a gente colhe também na vida adulta quando a gente educa financeiramente as nossas crianças, tá?